Então, tratar uma respiração bucal logo no início da infância é essencial para um desenvolvimento facial correto. Dificuldade de respirar pelo nariz e eu ia no berço deles e via eles com a boca aberta respirando. Eu como dentista, a gente já liga um sinal vermelho e na outra semana eu já estava no otorrino, fizemos um tratamento clínico e teve sucesso. Então, essa informação de que não é normal respirar pela boca, que não é normal viver com o nariz entupido. Lógico que hoje numa cidade igual São Paulo, metrópole, a gente vai ter episódios de rinite alérgica, enfim, mas não é normal isso o tempo todo, a vida inteira, e isso atrapalha o desenvolvimento crânio-facial. O nariz hoje sempre falei, né? O que vai mudar a vida, assim, do paciente é a cirurgia ortognática. O nariz é a cereja do bolo, mas, assim, que é uma ferramenta muito poderosa para poder embelezar aquele rosto de educação do paciente. Lógico que a gente sempre quer entregar o melhor resultado. A gente sempre quer o mais simétrico possível. A gente queria entregar a perfeição, mas a perfeição a gente já avisa que não existe. Você tem que falar isso pro paciente, porque senão o paciente já vai com a expectativa lá nas alturas. Fala. Olá, eu sou João Pedro, cirurgião bucomaxilofacial, e vou iniciar um projeto com sessões de podcasts com colegas, tanto cirurgiões bucomaxilofaciais, quanto de outras especialidades que permeiam a minha especialidade. E hoje, nesse primeiro episódio, eu trago um colega que trabalhamos juntos há algum tempo e que dividimos alguns pacientes, alguns casos cirúrgicos, e que eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Esse colega é o Dr. Vinícius Gibi, cirurgião plástico, e que atua junto principalmente nos casos onde temos a indicação da rinoplastia. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, João. Queria me apresentar. Eu sou o Vinícius, sou cirurgião plástico, sou especialista em rinoplastia e cirurgias da face. É uma honra participar desse projeto tão grande que você está iniciando. E para quem não conhece, né, a gente já tem uma história junto, a gente já faz algumas cirurgias há um certo tempo. O João é um dos responsáveis por eu estar onde eu estou hoje na minha carreira. Ele fez parte desde o início com a gente em alguns casos, então é uma honra participar junto com vocês desse projeto. Obrigado. Dr. Vinícius, no começo da carreira dele, nós trabalhamos na mesma clínica, a Gibi Ortognática, que no caso é uma clínica administrada pelo irmão do Dr. Vinícius Gibi, o Dr. Matheus Gibi, que é um mentor, um colega, um cirurgião espetacular. E no início da carreira do Dr. Vinícius, ele atendeu no mesmo consultório que eu, que é a Gibi Ortognática, e foi onde eu abri a cabeça para a cirurgia plástica. Eu vivia no meu mundo ali da cirurgia bucomaxilofacial, onde muitas vezes a gente não tem essa visão global de procedimentos estéticos da face. E esse adendo que o Dr. Vinícius deu de ter esse crescimento juntos, eu também gostaria de, além de colocar no currículo a formação médica dele, ele foi o cirurgião responsável pela minha cirurgia. Eu já operei o nariz e quem eu indico para os meus pacientes foi quem eu escolhi também para realizar o meu caso. E falando em formação, em especialidade, talvez alguém que esteja assistindo esse podcast, que não é da área da saúde, não entenda como que é a carreira, a formação de um médico para chegar à cirurgia plástica. Então, se você puder fazer um breve resumo, como que é para chegar até onde você chegou, quais são os passos, o que você fez para chegar até onde você está hoje? A formação de cirurgião plástico no Brasil hoje, João, são pelo menos 12 anos de estudo. Tá, no mínimo. São 6 anos de faculdade de medicina. Eu fiz faculdade de medicina na Universidade de Gurupi, no Tocantins. Depois fiz 2 anos de residência de cirurgia geral. Hoje são mais 3 anos que eu fiz no Santa Marcelina, aqui na zona leste de São Paulo. E depois mais 3 anos de cirurgia plástica que eu fiz no Hospital do Servidor Público Estadual, no IANSP, aqui em São Paulo também. 12 anos. 12 anos de formação. Depois disso, a gente escolhe uma área de atuação, tá? Algumas pessoas escolhem fazer cirurgia corporal, mama, abdômen e tudo. Eu fui pro lado da rinoplastia, que a gente busca especializar além da residência médica, tá? Porque é difícil a gente
atingir a excelência só com a formação básica de cirurgião plástico. Então, além disso, eu fui para vários lugares do mundo, vários países. Fui para a Turquia, fui para os Estados Unidos, fui para a França. Acompanhei vários colegas e fiz vários cursos aqui no Brasil para poder atingir a excelência na área da rinoplastia. Então, a gente consegue colocar aí pelo menos mais 1 ou 2 anos de especialização para poder chegar onde a gente quer chegar. Tá? É um caminho árduo, trabalhoso, que vale a pena. Cada momento vivido, né, que a gente nota o crescimento, nota essa evolução ao longo do tempo. Eu acompanhei um pouco dessa trajetória quando eu comecei a trabalhar com o irmão do Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius estava finalizando, ou talvez no meio da residência de cirurgia geral, que é essa primeira residência antes da plástica, e vi todo esse trajeto ali depois de cirurgia plástica e esses cursos fora. Basicamente, não tem as 2 residências, mas a cirurgia bucomaxilo tem um pouco disso, que a gente faz a odontologia, né? A faculdade de odontologia. No meu caso, foram 6 anos. Eu fiz na faculdade de odontologia de Araçatuba, na Unesp. E eu fiz o período noturno, então foram 6 anos. E depois 3 anos de residência. Só que, como você disse, você não sai pronto para operar o nariz. Eu também não saí pronto para operar cirurgia ortognática. Sabia operar, operava. E aí foi onde eu fiz meu fellowship com o Dr. Matheus Dib, irmão do Dr. Vinícius Dib. E como você disse que focou 2 anos ali viajando para a Turquia, França, Estados Unidos, algo que eu vejo nos cirurgiões plásticos tem cirurgiões que focam em mama, mas fazem mama e fazem corporal. Tem cirurgiões que tratam pequenas cirurgias, trabalham com blefaroplastia, pequenas cirurgias, tecnologias e fazem outras áreas. Mas geralmente o cirurgião de nariz, ele, na grande maioria, aquele que é um expoente, aquele cara que trabalha na excelência, ele só faz nariz ou algumas vezes faz nariz e face. O que explica isso? É a complexidade? É a dificuldade? O que explica esse foco tão grande? Dentro do universo da cirurgia plástica, a rinoplastia é a cirurgia mais complexa que tem. Tá? Porque dentro dos diversos fatores, tem a questão funcional também, que é muito importante. Tá? Então, devido a esse nível de complexidade, o cirurgião ele deve se especializar cada vez mais. Então, é uma cirurgia muito detalhista, uma cirurgia de pequenos minúcias, é muito delicada essa cirurgia. Então, o cirurgião que tenta fazer um pouco de tudo, eu acho que ele consegue ser mediano em quase que tudo e bom em algumas outras coisas, ele não atinge essa excelência, tá? E hoje, principalmente por conta do nível de exigência, né? Com rede social, com todo essa manipulação de mídia, essas coisas que a gente percebe, o nível de exigência aumentou muito, tá? Então, os resultados que eram bons há 10, 15 anos atrás, hoje são casos que a gente reopera, entendeu? Então, acho que assim como se eu for fazer uma cirurgia de mama, por exemplo, eu não consigo ter a mesma expertise, né? Sair da mesma maneira. De quem só opera mama. De quem só opera mama, né? Então, a gente está numa fase que está com super... fase do ultra especialista, né? Super, ultra especialistas, né? Então, nós temos especialista, o cara só faz lipo HD, o cara só faz cirurgia de face. O nariz é a mesma coisa, principalmente por conta da questão funcional. Tá? E aproveitando esse gancho, essa é uma dúvida que eu tenho no consultório dos pacientes que me procuram para, seja cirurgia ortognática, seja mentoplastia, e querem operar junto o nariz. É uma pergunta que eu recebo, assim, muito recorrente. Se dá para operar na rinoplastia junto tanto a parte funcional quanto a parte estética no mesmo tempo cirúrgico, e se você realiza essas 2 funções, estética e funcional, no mesmo tempo cirúrgico. Dá, sim, é uma das indicações. Muitos pacientes vêm para operar, me procuram, já porque tem uma questão funcional maior e depois tem uma questão estética mais secundária, tá? Tem alguns pacientes que jamais operariam o nariz se não tivesse a questão funcional.
Então, a gente tem que analisar cada tipo de paciente. Tem aquele paciente que tem, por exemplo, ele tem muita sinusite, sinusite de repetição, muita inflamação, que dependendo do nível de inflamação e tudo, aí às vezes a gente prefere indicar para um otorrino fazer a parte das sinusectomias, as partes funcional antes, sobre o risco de infectar a cirurgia estética. Agora, tem um paciente que às vezes precisa de uma parte funcional, entre aspas, mais básica, que aí a gente faz, por exemplo, só a turbinectomia, né, que é a retirada dos cornetos, é popularmente chamada de carne esponjosa, né, que a gente abre um pouco mais a via aérea. E aí a gente consegue fazer a rinoplastia junto, tá? Mas dá sim para fazer, lógico, cada caso é um caso. E eu, como cirurgião de nariz, hoje eu me apresento como cirurgião de nariz. 90% das minhas cirurgias é rinoplastia. Passando tanto tempo fazendo, né, dominando a anatomia, eu comecei a fazer o básico da parte funcional, que é a turbinectomia. Então, hoje, se eu colocar os 70% dos meus casos, eu faço rinoplastia associado à turbinectomia. Tá? Mas, lembrando, a gente sempre tem que individualizar cada caso. E muitas vezes, por exemplo, a gente precisa utilizar a cartilagem da costela, que é um tecido, né? A costela é um pouco mais sensível e mais suscetível à infecção, que quando eu sei que eu vou usar a costela e às vezes precisa fazer uma parte assim de sinusectomia num paciente que já está muito inflamado, aí eu prefiro não operar. Aí eu chamo, tem otorrinos que participam da nossa equipe, que eu indico, faz a parte funcional e depois a gente programa fazer a cirurgia estética do nariz. Perfeito. E falando em cirurgia nasal, o nosso foco na clínica é a cirurgia ortognática. E você teve um contato com a cirurgia ortognática desde sempre, por conta do pai ser cirurgião bucomaxilo, o irmão ser cirurgião bucomaxilo. Só que eu não sei se dentro da cirurgia plástica, os cirurgiões plásticos têm essa visão da cirurgia ortognática, que trata basicamente a face, o terço médio inferior da face inteiro. Qual é a visão que um cirurgião plástico, que não você, que teve esse contato direto, tem da cirurgia ortognática, tem da cirurgia bucomaxilofacial? Isso é ensinado durante a residência? Isso é visto durante a residência? Como que isso é difundido na especialidade? Isso é muito interessante porque eu, durante minha faculdade de medicina, acho que era, sei lá, terceiro, quarto ano, eu tive uma crise, assim, que eu pensei em largar a faculdade de medicina para fazer odonto, porque eu era apaixonado em cirurgia ortognática. Teve esse momento, assim, eu cheguei até a conversar com meu pai na época, e porque eu eram os exemplos, né? Ele, depois o Matheus, então eu vivia isso dentro de casa. Minhas primeiras cirurgias que eu entrei foram cirurgias ortognáticas, com o Matheus, com meu pai. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Então, minha evolução como profissional, né? Então, eu tinha todos esses exemplos voltados para a cirurgia ortognática. Então, hoje, tudo que eu penso já um pouco da ortognática. Lógico que a gente vai pegando um pouco só pela convivência. Eu estudei para fazer o que eu faço hoje, que é as cirurgias, para poder entender a cirurgia ortognática e fazer uma rinoplastia. Mas a formação geral do cirurgião plástico, lógico que a gente tem noções de cefalometria, só que nada muito aprofundado, né? Então, muitas vezes, nas principais residências aqui do país, a gente não tem esse foco, né, para a cirurgia ortognática. São cirurgias da face, que aí hoje tem a especialidade que é crânio-maxilo, tá? Só que também é muito voltado para os pacientes sindrômicos. Sindrômicos, né? Tem as síndromes, tem paciente fissurado, é muito mais isso. Tem um serviço em Campinas, que é a Sobrapar, que tem um colega meu que faz residência lá, que ele já vai formar cirurgião plástico e com título de crânio-maxilo, que lá eles fazem, mas a grande maioria dos serviços não tem essa visão, não tem esse preparo, né, para a cirurgia ortognática. Tá? Hoje a gente está no momento que os cirurgiões plásticos estão virando e começando a fazer principalmente mentoplastia, tá? Mas cirurgia ortognática são muito poucos cirurgiões plásticos que fazem.
Tá. Mas essa formação diferencial está me levando, me colocando como uma das pessoas assim que pelo menos mais falam, né, da cirurgia ortognática no meio da cirurgia plástica. E é muito interessante essa visão global, porque antes da gente trabalhar junto, ter basicamente um ano e meio na mesma clínica, eu tinha alguns casos que eu fazia cirurgia ortognática e o resultado ficava como planejado, ficava bom, estético, ficava bom funcionalmente. E eu olhava para o paciente e via, poxa, tá faltando alguma coisa aqui para esse rosto ficar bonito. E assim, claro que a gente tem pacientes que têm que trabalhar a pele, a qualidade da pele, tem pacientes que têm flacidez na região do pescoço, que não é só o nariz. E aí a gente começou a conversar e fomos vendo os casos, poxa, esse nariz tá muito grande para essa face, esse nariz tá com a giba muito grande ou a ponta não tá definida. E aí eu fui entendendo que na grande maioria dos casos, o que faltava, principalmente pacientes jovens, né, adultos jovens, faltava era o nariz, que é o centro da face, estar harmonizado com o resto da face. E aí a gente foi estudar, eu fui estudar, fui ler artigo, e a gente vê que 70% a 80% dos pacientes que têm deformidades faciais, que precisam de cirurgia ortognática, também têm deformidades ou alterações nasais. Então, assim, é um público muito grande. De 10 pacientes que passam por ortognática, 7, 8 poderiam, não é que necessitam, o que tem que fazer, poderiam fazer o nariz. Então, ter essa visão global, para mim, mudou tudo. E aí a gente começou a fazer os primeiros casos juntos, né? Cirurgia ortognática junto com rinoplastia. E aí, alguns casos a gente fazia junto, outros casos a gente fazia no segundo tempo. E a gente foi amadurecendo, crescendo, lendo, estudando. E eu queria ver, assim, qual que é a sua visão hoje da dificuldade cirúrgica que você indica realizar no mesmo tempo cirúrgico a rinoplastia, no mesmo tempo cirúrgico que eu digo da ortognática, ou num segundo tempo cirúrgico. Lembrando que a gente nunca indica realizar a rinoplastia antes da ortognática, porque a ortognática mexe na maxila, na grande maioria dos casos, que é a base do nariz. Então, a rinoplastia nunca antes da cirurgia ortognática. Ou no mesmo tempo da cirurgia ortognática, em alguns casos que a gente vai discutir, ou em um segundo tempo. Então, o que você hoje, com a evolução, vendo os casos, o que você indica realizar no mesmo tempo cirúrgico ou num segundo tempo cirúrgico? Isso de falar do desenvolvimento da face, João, primeiro, é legal porque muitas vezes nessa fase que a face está desenvolvendo, né, na primeira para a segunda infância ali, o culpado da deformidade facial muitas vezes é o nariz. Às vezes o paciente não respira direito, né? Acho que as pessoas não entendem. Às vezes a gente fica perguntando quem que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, mas muitas vezes a deformidade facial ela é decorrente de um problema respiratório nasal. Então, às vezes o paciente ele tem um desvio de septo, às vezes o paciente ele tem as adenoides. Ele tem as adenoides, o paciente já é alérgico desde pequeno, então ele tem a cavidade nasal muito inflamada, então ele já não respira, ele já é um respirador bucal. Então, essa parte de que o paciente é o respirador bucal que é responsável pela alteração no desenvolvimento da face. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Um ciclo. Então, a gente hoje tem que conscientizar, né, principalmente os pais, para tentar resolver isso desde o começo. Já nota que a criança não respira tão bem assim, então já correr atrás dessa solução, porque isso vai virar uma potencial cirurgia dali uns 10, 15, 20 anos, né? E aproveitar, assim, fazer um adendo, essa informação que o Dr. Vinícius deu é extremamente importante. Isso tinha que ser muito divulgado nas mídias e nos meios sociais. Problemas respiratórios na primeira infância, crianças, isso causa deformidades na face, às vezes irreparáveis se não for feito cirurgia. Então, tratar uma respiração bucal logo no início da infância é essencial para um desenvolvimento facial correto. Eu sou pai de 2 crianças, na verdade 2 bebês, né? E eu tive bebês que tiveram momentos ali que estavam nariz muito congestionados,
dificuldade de respirar pelo nariz, e eu ia no berço deles e via eles com a boca aberta respirando. Eu como dentista, a gente já liga um sinal vermelho, e na outra semana eu já estava no otorrino, fizemos um tratamento clínico e teve sucesso. Então, essa informação de que não é normal respirar pela boca, que não é normal viver com o nariz entupido. Lógico que hoje, numa cidade igual São Paulo, metrópole, a gente vai ter episódios de rinite alérgica, enfim, mas não é normal isso o tempo todo, a vida inteira, e isso atrapalha o desenvolvimento crâniofacial. Pode continuar aí. Voltando aqui, então, em relação à face, né? Então, a gente tem que fazer sempre uma análise global da face do paciente, né? Como um todo. É o que você falou, muitas vezes faltava alguma coisa, né? Você opera, você faz, assim, uma baita cirurgia, uma cirurgia linda, o paciente fica legal, mas fica faltando alguma coisa. Muitas vezes a gente não sabia o que era, né? Então, a gente foi percebendo. O nariz, ele é uma ferramenta muito importante, assim, né? Ele tá no centro da face, ele comunica tudo dentro da face. Então, quando o nariz chama atenção, a primeira coisa que a gente bate o olho, assim, vê o nariz. Se o nariz é feio, tá faltando aquilo, né? Então, o nariz hoje, sempre falei, né? O que vai mudar a vida, assim, do paciente é a cirurgia ortognática. O nariz é a cereja do bolo, mas, assim, que é uma ferramenta muito poderosa para poder embelezar aquele rosto, né? Toda vez que a gente faz simulações, né? Lá na clínica a gente tem um estudo de foto, eu tiro as fotos e parto para fazer uma simulação um Photoshop. A hora que o paciente se vê de frente, a hora que eu corrijo, assim, o nariz e ver como que fica, o paciente rejuvenesce, alguns rejuvenescem muito, alguns anos aí, só do fato do nariz parar de roubar a atenção daquela maneira. Tá? Outras cirurgias que a gente pode associar, dependendo da idade, tudo, são os liftings, blefaro, essas coisas, porque, querendo ou não, você muda um pouco os tecidos moles da face, né? Junto com a cirurgia ortognática. Principalmente, o paciente que muitas vezes precisa de ortognática, ele tem o terço médio hipodesenvolvido, hipoplásico. Então, a gente faz a lipoenxertia de face também. A gente retira a gordura, seja da papada, seja do abdômen. Eu preciso de 10, 20, 30 ml de gordura para a gente poder fazer o preenchimento dessas regiões, devolvendo volume a algumas áreas que está faltando. Isso em pacientes já mais adultos ou também em pacientes jovens? Em pacientes jovens hoje também. Em pacientes jovens também. Essa semana eu operei uma paciente de 22 anos que eu fiz a lipoenxertia, né? Ela tinha uma indicação de cirurgia ortognática, ela optou por não fazer e vai fazer a mentoplastia no segundo momento, né? Então, aí a gente acaba fazendo esse tratamento global da face. Eu falei para ela, eu brinquei com a paciente no final, eu falei assim, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais da lipoenxertia do que do nariz, porque tira aquele olhar de cansaço, tira alguns estigmas aí que o paciente já tinha. Perfeito. E sobre operar no mesmo tempo o cirúrgico, a cirurgia ortognática, a rinoplastia, como a gente tem falado, não operar de maneira alguma a rinoplastia antes, e em alguns casos a gente tem operado no mesmo tempo cirúrgico ou em tempos cirúrgicos separados. O que sua experiência hoje, do ponto de vista do nariz, você tem visto que é mais indicado realizar junto ou separado? Então, vamos lá. No começo, né, a gente tentava... O João indicava muitos pacientes e tudo. Chegava pacientes pós-ortognática, a gente foi operando e foi aprendendo com os casos, apesar da literatura falar uma coisa, né? Aqui que a literatura médica fala os principais artigos, os principais livros, as principais nomes da cirurgia ortognática, cirurgia ortofacial, né, do mundo falam hoje. A gente tem alguns limites que a gente tem que respeitar de movimentos, tanto da maxila quanto da mandíbula, né? Quais são esses limites, né? Entre 4 e 5 milímetros, seja de movimento da maxila para frente, para trás, para cima ou para baixo, né? Por quê? Porque a maxila é o chão do nariz. Acima desses números, 4, 5 milímetros, os movimentos são muito amplos. Então, a mudança é muito grande. Então, não faz sentido eu operar o nariz nesses casos, sendo que eu não vou ter tanta previsibilidade. Pode atrapalhar meu planejamento e principalmente a minha execução ali na hora da cirurgia, né? Isso também interfere na estabilidade a longo prazo?
Interfere porque aqui no Brasil nós já temos um tipo de nariz que a gente chama de nariz mestiço, né? É diferente do nariz europeu, que é aquele nariz grande, com a estrutura forte, as cartilagens mais fortes. O paciente que tem o nariz mestiço ou o nariz étnico, né, que a gente chama nariz negroide, enfim, asiático, são narizes menores, com a estrutura mais frágil, as cartilagens mais fracas. Então, esses narizes que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, são narizes que muito provavelmente eu vou precisar usar a cartilagem da costela, né? Se eu tenho um nariz maior, por exemplo, que o Mirko tem lá na Itália, Mirko Raffaini é um cirurgião italiano que ele faz isso há mais de 20, 25 anos, que ele tem, inclusive, muitos trabalhos falando disso. O nariz dele é mais propício para a gente poder, por exemplo, fazer uma rinoplastia preservadora junto com a cirurgia ortognática. Aqui no Brasil, a gente já não tem isso. Quando tem casos que a gente já operou, que eu consegui fazer, tinha um nariz muito grande, nariz muito forte, que a gente conseguiu fazer a rinoplastia preservadora mesmo com movimentos maiores que 5 milímetros. E tem casos que a gente acabou operando, que eu precisei usar a cartilagem da costela junto com a cirurgia ortognática, que foram movimentos no limite ou menores, que a gente perdeu essa previsibilidade, a estabilidade do nariz ficou prejudicado e o resultado final também, né? Então, ao longo desses anos que a gente tá trabalhando junto, a gente foi aprendendo, né? Então, se a gente pegar em 2022, que a gente fez quase 40 casos juntos, hoje diminuiu bastante, né? Por quê? Porque a gente foi aprendendo muito. Juntos, que você diz, no mesmo tempo cirúrgico. No mesmo tempo cirúrgico, isso. Hoje a gente diminuiu bastante essas indicações. Porque, por exemplo, movimentos de reposicionamento inferior da maxila. Já são casos, devido à estrutura nasal, são casos que a gente pensa, a gente analisa muito criteriosamente se a gente vai operar ou não. Porque prejudica a estabilidade do nariz e a ponta pode cair no longo prazo, né? Então, apesar da gente falar bastante nisso e tudo, então a gente está refinando cada vez mais essa indicação. Apesar de eu ter o artifício de poder reconstruir um nariz com a costela, a gente pensa no paciente em primeiro lugar. Porque às vezes a gente já operou, por exemplo, cirurgia de ortognática secundária com uma rino, que a ortognática durou umas 6, 7 horas. E aí depois eu fui fazer a rino, também 4, 5 horas. 4, 5 horas. Então, a gente está submetendo o paciente a um risco que talvez não precise, né? Na maioria das vezes, não precisa passar por isso. Então, a gente já fez rino secundária junto com cirurgia ortognática. Então, a gente está cada vez mais criterioso, né? Cada vez mais criterioso nessa indicação. Não, perfeito. Eu concordo plenamente com a visão do Dr. Vinícius. Durante muito tempo a gente indicou muitos pacientes fazer no mesmo tempo o cirúrgico, a cirurgia ortognática e a rinoplastia. Porém, hoje a nossa visão eu acho que é bem semelhante. Casos onde indicamos a cirurgia ortognática junto com a rinoplastia são casos que não temos grandes mudanças, sejam anteroposteriores, para frente e para trás, ou verticais, para cima e para baixo da maxila. Sempre lembrando o paciente, se ele tem vontade de fazer a cirurgia ortognática, nunca realizar a rinoplastia antes, porque você pode perder o resultado da rinoplastia. E no mesmo tempo cirúrgico, sempre quando são pequenas mudanças ou mudanças moderadas, não mudanças grandes. E cirurgias que não são tão complexas. E falando, como você disse, de um paciente agora antes que fez a rinoplastia, lipoenxertia, e que vai fazer a mentoplastia no segundo tempo. Tem a vontade de fazer a mentoplastia no segundo tempo cirúrgico. Esse é um procedimento que a gente tem recebido mais recente no consultório, que a gente chama de perfiloplastia, que é quando você vai mudar o paciente, principalmente quando ele se vê de perfil. Por isso, perfiloplastia. Então, nesses casos, geralmente a mudança realizada no nariz e no mento, podendo também ter associação a cirurgias na região da papada.
Na minha visão, muitas vezes, o paciente tem queixa de um nariz grande, mas, na verdade, o queixo que é pequeno. Você tem essa queixa no consultório também, do paciente achar que o nariz é grande e o queixo é pequeno, ou achar que o nariz é pequeno, só que o queixo é muito grande? Como que é a realidade lá no seu consultório em relação a esse tipo de procedimento? Olha, eu assim, quase 100% das minhas consultas, assim, eu analiso, eu tiro as fotos e analiso a foto junto com o paciente. Eh, Hoje, todos os dias, é difícil, todos os dias de consultório eu saio com pelo menos umas 2 ou 3 indicações de mentoplastia, tá? Porque com a foto a gente consegue mostrar para o paciente justamente isso. Às vezes o paciente acha que o nariz é grande, mas na verdade o queixo que é para trás, né? O paciente tem um queixo mais retraído e dá a impressão dessa impressão, né, no perfil que o nariz é maior do que ele realmente é, tá? Então, eu indico muito, muito, muito rinoplastia com algum procedimento no queixo, né? Seja a mentoplastia, quando a gente precisa de avanços maiores, ou, Lipoenxertia, ou talvez? lipoenxertia, quando a gente precisa de avanços menores Pequenos. do queixo. E, às vezes, a própria cirurgia ortognática, eu falo assim, ó, é o seguinte, você precisa de uma cirurgia ortognática. O que vai mudar a sua vida é a cirurgia ortognática. Passa aqui com o Dr. João, passa aqui com o Dr. Matheus, avalia primeiro, porque às vezes a questão da cirurgia ortognática é sua prioridade no momento. Se você optar por não fazer ortognática, aí você volta aqui e a gente faz a rinoplastia e busca outra alternativa aí para melhorar essa harmonia facial. Por que que eu falo isso para o paciente? Porque é impossível eu entregar harmonia, né, pro paciente se a gente não trabalha o todo, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é só olhar o paciente globalmente, assim, e eu não tenho receio algum de falar para o paciente que ele tem o queixo para trás. O paciente já percebe isso. Muitas vezes, incomoda ele, mas ele não sabe o que Não que é. sabe o que é, né? Ele se olha, vê que tem alguma coisa estranha no rosto, Isso. não tá harmônico. Tem muitos colegas que ficam assim, Será que eu aviso? Será que eu aviso? falo? Fica com medo de você estar plantando uma sementinha na cabeça do paciente, mas, ao meu ver, eu não estou vendendo uma cirurgia a mais. Eu acho que o paciente tá ali comigo por algum motivo, E ele não né? tem essa visão técnica também, né? Ele não estudou para isso, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe o que que é. Sim, é mais ou menos isso. Alguns já chegam lá, já falam, meu queixo é para trás, outros já fizeram preenchimento, por exemplo, com dermatologista, com biomédico, enfim, para poder aumentar o queixo. Só que, às vezes, quando a gente indica a mentoplastia, muitas vezes o paciente não sabe que existe essa cirurgia, a gente está colocando um benefício funcional por trás também, entendeu? Os pacientes também perguntam assim, se eu faz mentoplastia ou faz a prótese, né? Eu falo assim, ó, a gente não trabalha com a prótese porque, assim, ao meu ver, não tem benefício algum da prótese em relação à mentoplastia de avanço ósseo. Esse ponto é essencial. Hoje, na nossa prática, a gente não indica prótese de mento, exceto uma deformidade muito grande, uma deformidade anatômica, perda de substância. Mas, via de regra, a nossa indicação hoje para a região do mento é a mentoplastia óssea. É uma cirurgia que avança tanto a parte óssea e junto você leva a pele e a musculatura. E aí foi o que você falou, você tem outros benefícios além da parte estética. E como a gente comentou anteriormente, a cirurgia ortognática, às vezes a gente não pode fazer junto a rinoplastia com a cirurgia ortognática por tempo cirúrgico, por complexidade de movimento, por tempo anestésico. Só que a rinoplastia junto com a mentoplastia óssea, que é o procedimento que a gente realiza para a região do mento, eu não vejo contraindicação realizar no mesmo tempo cirúrgico. Hoje, nas nossas mãos, com a equipe treinada, uma mentoplastia dificilmente vai passar de 35, 40 minutos. A média é 20, 25 minutos. Então, isso não aumenta muito tempo, né? Então, e o paciente consegue resolver as duas questões no mesmo tempo cirúrgico. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem pouca contraindicação, né? Você tem alguma contraindicação em realizar a mentoplastia junto com a rinoplastia? Não, nenhuma. Inclusive, nos casos mais complexos de rino, que eu sei que vai demorar algumas horas, dá tranquilamente para poder fazer junto,
Porque o paciente ali, assim, de fato, ele se beneficia de um tempo anestésico só, de um tempo cirúrgico só, uma recuperação só. Essa é uma vantagem que você disse que acho que tem sido cada vez mais frequente com a vida corrida. O paciente não quer passar por 2 cirurgias, seja qual for. Vai fazer uma cirurgia no pé e na mão, se puder, o paciente quer fazer junto, porque ninguém pode parar 2 vezes. Quem trabalha registrados, 2 recuperações, geralmente precisa de sessões de fisioterapia. Então, isso aí já otimiza, né? Otimiza o tempo. Tem esse benefício grande. E falando em cirurgia ortognática e alteração nasal, durante décadas aí, eu nem era formado, o que era ser discutido eram as alterações que o nariz tinha após a cirurgia ortognática. Então, durante toda a história aí da cirurgia ortognática, eram realizados acessos, que são as incisões muito grandes, descolamentos muito grandes, técnicas cirúrgicas que hoje a gente considera um pouco mais agressivas, e você causava deformidades no nariz. O mais comum, a deformidade que a gente mais estudou e viu, são cirurgias onde o nariz ficava mais largo, aquele popularmente conhecido como nariz de batata. Eu, na minha formação já mais contemporânea, essas alterações nasais eram menores. Eu vi no começo da minha prática cirúrgica alterações nasais, mas já eram pequenas. E hoje, com as técnicas cirúrgicas mais modernas, enfim, menores incisões, menores descolamentos, a gente vê pequenas alterações no nariz no pós-operatório, ou às vezes nem vê alteração nasal. E a gente teve uma febre da alectomia, né? Então, o paciente ficava, já tinha ou ficou com a base nasal mais alargada, aquele nariz de batata, e se indicava muito alectomia, principalmente por profissionais não médicos, né? E hoje, entendendo um pouco da rinoplastia, eu vejo que a alectomia é o último passo, né? Se você não conseguiu corrigir esse nariz da forma adequada, a alectomia é o último passo. O que você vê de indicação, assim, de erro ou indicação da alectomia que foi feita nesses casos de nariz mais alargado? Bom, 2 coisas, né? A primeira é bem pontuado isso daí das alterações nasais após a cirurgia ortognática. Eu tô com as das melhores equipes de São Paulo aqui, né? E quando a gente fala de cirurgia ortognática. Então, nos nossos pacientes, a gente não vê tanta essas alterações, né? De fato, a cirurgia ortognática ela foi se tornando menos traumática ao longo dos anos, né? Seja por descolamento, seja por preservação da cinta muscular, da musculatura e dos tecidos moles. Quando a gente vai ver os casos anteriores, né? Ficava aquele estigma pós-cirurgia ortognática, que são os narizes mais largos, a ponta um pouco mais achatada. Hoje a gente já não vê tanto isso. Tem alguns pontos que vocês dão, né? São pontos de cerclagem da base alar. Eles passam um ponto fechando aqui para evitar que alargue bastante. Só que com a ortognática minimamente invasiva, muitas vezes esses pontos não são nem necessários. Porque vocês acabam preservando principalmente a musculatura ali da base do nariz. E a subespinhal, né? Uma técnica cirúrgica que a gente faz, eu acho que algo em torno de 4 anos ou 5 anos, que preserva também os ligamentos e a inserção muscular. Isso mudou muito. Mas esses pacientes que tinham essa base nasal mais larga, você recebeu esses pacientes? Já tive pacientes que fizeram ortognática há muitos anos, né? De fato, tem aquele estigma, né? Estigma de pós-ortognática que a gente vê nos livros. Mas hoje mudou muito, assim, porque minha amostra é bem viciada, né? Vamos dizer assim, porque são pacientes de todos da mesma equipe, eu sei a maneira que vocês operam e são excelentes cirurgiões, né? Bom, segundo ponto, em relação à alectomia, né? Como você falou, é a última parte da rinoplastia, é o último estágio da rinoplastia. São, assim, raríssimos os casos que somente a rinoplastia é indicado. Quando a gente teve a febre, via muita atrocidade, né? Via muitas deformidades. Por quê? Porque, às vezes, o paciente... Esse paciente que já é candidato a fazer uma alectomia são pacientes que têm narizes mais largos.
Se a gente for ver historicamente, são pacientes que têm o nariz negroide. E, além disso, o nariz negroide tem estrutura mais frágil. Se eu fecho a base alar do paciente que tem uma estrutura mais frágil, sem estruturar, sem reforçar essa estrutura, muitas vezes essa asa ela vai colapsar. Então, acontece de você fechar um pouquinho que seja, se você exagerar, Já não vai respirar direito. você já prejudica a respiração, já fecha demais. Então, na cirurgia, muitas vezes, a gente precisa fazer um reforço com alguns enxertos dessa estrutura nasal, você reposiciona essas cartilagens para aí sim você fazer uma alectomia criteriosa, né? Então, a gente toma bastante cuidado. Eu mesmo nunca fiz, acho que eu fiz até hoje só um caso do paciente que queria fazer alectomia. Que já tinha uma boa estrutura, que talvez? já tinha uma estrutura favorável e eu fiz no consultório, mas fora isso, nunca mais fiz nenhuma alectomia isolada no consultório, mas a gente já pega pacientes que já fizeram essa alectomia isolada, né? Algumas bem feitas, outras não tão bem feitas assim, mas que às vezes o paciente faz uma situação momentânea, né? O paciente está incomodado com o nariz, ele acha que é a asa, só que aí você vai ali, você corrige a asa, as outras coisas começam a te incomodar. Né? Eu falo para o paciente que não vale a pena você ficar mexendo por partes. É a mesma coisa que você está reformando a sua casa. Você quer reformar a sala ali, onde você recebe as visitas e tudo, você reforma a sala. Acabou a reforma da sala, você começa a olhar para a cozinha. Fala, pô, por que eu não fiz tudo junto? Aí você reforma a cozinha e começa a lembrar do seu quarto. Isso vai ficando cada vez mais custoso, Isso. mais moroso. É mais tempo, mais custo, desgaste, tanto emocional quanto físico. Mas, assim, então, muitas vezes é mais fácil o paciente esperar um pouquinho. Às vezes o paciente não tem tempo ou condição financeira, mas, assim, às vezes você se programa um pouco mais e vai e faz tudo de uma vez só. Porque, às vezes, você faz só a alectomia, corrige uma coisa, mas as outras começam a te incomodar depois. Às vezes o paciente quero melhorar só esse ossinho. A hora que você abaixa o osso, a ponta vai chamar atenção. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para o todo sempre. Não, perfeito. E a gente tem pensado também e tem visto que essas complicações da alectomia, o que eu tenho escutado, são uma das mais difíceis de corrigir, né? Talvez uma ponta que não ficou tão legal do nariz dá para se corrigir, uma giba que não ficou tão legal dá para se corrigir, mas a alectomia é complexo, né, de se corrigir. Não é um procedimento simples, assim, poxa, fiz a alectomia, não ficou legal, eu vou corrigir. Não, pelo que eu sei, não é algo que é simples de se corrigir, né? A alectomia, para mim, é uma das partes mais cruciais ali, mais difíceis da cirurgia. Primeiro, porque a gente já está no final da cirurgia, o cirurgião já está cansado. Segundo, é uma estrutura que a narina depende disso. A simetria das narinas, ela depende disso. Então, se eu tiro de um lado mais do que o outro, entendeu? Eu tenho uma assimetria e se for uma assimetria assim que você passa do aceitável, você vai ter que mexer de novo, né? O paciente vai se incomodar, o paciente vai se queixar e vai reclamar disso com você toda semana praticamente. Então, é bem difícil essa parte, né? E quando a gente já tem uma alectomia que já não deu certo, corrigir também, a gente tem que analisar se foi tirado demais. Se a gente tira além da conta, é difícil a gente devolver. Aumentar. Aumentar. A gente precisa fazer alguns retalhos aqui na região que dá para a gente melhorar essa simetria. Mas, de fato, assim, é bem difícil quando a gente já passou por um procedimento que retirou muita asa nasal, porque você não tem como devolver. Entendeu? Então, às vezes você faz o retalho, só que aí você gera uma nova cicatriz para poder corrigir aquilo. Aí a gente tem que ponderar o que vale a pena e o que não vale, né? Hoje, a gente usa também um dilatador nasal, né? Que é o Nostril Retainer, que isso aí melhora mais ainda a simetria do nariz, mas lógico que o principal tem que ser feito na cirurgia. Né? Então... Isso que você falou da simetria é algo que eu vejo... da nossa parte que atua na face, é algo muito criterioso para o paciente. Não é que nas outras áreas isso não seja criterioso, mas eu
penso que talvez uma lipoaspiração de abdômen, se ficou ali 1 ml, 2 ml a mais de um lado do que o outro de gordura, que não foi lipoaspirado, talvez isso não seja notável e o paciente vai ver poucas vezes. Quantas vezes o paciente vai olhar a sua barriga ali sem roupa? São poucas vezes durante o ano, durante o mês, durante a semana. E uma assimetria de 1 milímetro no rosto, isso às vezes para o paciente é inaceitável. Por mais que a gente saiba que o rosto é assimétrico, ninguém tem o rosto simétrico, mas você vai desbloquear o celular, você olha seu rosto, você entra no elevador, você olha seu rosto, você vai escovar seus dentes, você olha seu rosto, vai fazer a barba ou vai se maquiar, você olha seu rosto. Então, a busca pela simetria é algo que a gente tem, né, na nossa prática. Não é sempre que se obtém 100% de simetria, mas é algo que eu vejo que na nossa área de atuação é algo que a gente tem que ter muito focado, né? Isso é verdade, João, porque esses pacientes, na verdade, o paciente ele busca a perfeição, ele não busca a simetria, tá? Seja em qualquer área, seja na odontologia, seja na parte da cirurgia bucomaxilofacial, seja na cirurgia plástica. Os exemplos que você deu de lipoaspiração, os pacientes, eles cobram. Cobram também. Cobra. O paciente cobra. Mas ele não vê tanto, mama, né? Igual o rosto, talvez. Isso é verdade. Ele passa um pouco mais, o paciente, às vezes, ele tolera um pouco mais, porque aí você cobre, você põe uma roupa e tudo tá ali. O rosto, o nariz, principalmente... Tem como você esconder, né? Tá no centro da face, não tem como você esconder. Por isso que entra a responsabilidade do cirurgião como educador também do paciente. A gente tem que... Além do paciente buscar a perfeição, ele não lembra como que ele era, tá? Ele acha que você vai resolver 100% dos problemas dele ali, você vai entregar a perfeição. Você tem que mostrar que perfeição não existe, que o paciente já tem algumas deformidades que você não domina, entendeu? Então, às vezes, isso aí eu aprendi muito com a odontologia e eu devo muito isso às equipes que eu trabalhei, principalmente o registro fotográfico. Né? Quando eu fui mudar de clínica, a primeira coisa que eu para mim a coisa mais importante, além da estrutura ali, a coisa mais importante que eu queria é onde eu vou montar meu estúdio de fotos. Por quê? Documentação de alta qualidade, para você fazer esses registros em altíssima qualidade, e você consegue mostrar para o paciente que o paciente já vem com alterações, com assimetrias faciais. E que às vezes ele não via, né? E que às vezes ele não sabia que ele tinha aquela assimetria muscular, aquele vício de mobilidade facial. Ele não via. E aí ele começa a ver no pós-operatório. Porque tirou aquela queixa principal. E você começa a perceber as outras coisas. Então, o registro fotográfico, a educação que o cirurgião tem do paciente de já mostrar, antes de operar, falou assim, ó, você tem isso, isso, isso. Um lado seu é mais caído do que o outro, a piriforme aqui é um pouco mais profunda de um lado do que do outro. Então, isso aí já vai em uma parte de educação do paciente. Lógico que a gente sempre quer entregar o melhor resultado. A gente sempre quer o mais simétrico possível. A gente queria entregar a perfeição, mas a perfeição a gente já avisa que não existe. Você tem que falar isso para o paciente, porque senão o paciente já vai com a expectativa lá nas alturas. Fala assim, não, o Dr. João vai resolver minha vida aqui. E não é nem... Ele não faz isso de maldade, é inconsciente, né? Não é... Então, se você deixa tudo bem conversado, o paciente bem educado nesse sentido, você evita alguns aborrecimentos, né? Algumas preocupações que você não precisaria ter no pós-operatório. Esses 2 pontos eu concordo, assim, 100%. E é algo que é difícil você educar. Não é fácil, né? O paciente, às vezes, não quer escutar. Mas a gente educa e foi algo que eu fui crescendo durante a profissão. Esses 2 pontos. Primeiro, a gente não vai alcançar a perfeição. Você melhora o resultado, você melhora o rosto do paciente, você atinge um nível estético e funcional bem melhor do que ele tinha, mas jamais a perfeição, porque isso, primeiro que ela é inalcançável, mas você depende de outros procedimentos e muitas vezes o paciente não está disposto, seja financeiramente ou psicologicamente, para fazer esses outros procedimentos. E no segundo ponto, registro fotográfico. Para mim, é algo que eu sempre fui, entre aspas, chato. Isso desde a residência eu tenho casos documentados, bem sistemáticos, porque é muito, muito comum a gente esquecer como a gente era.
Tem vários pacientes que operaram. Doutor João, eu acho que eu mudei pouco. Estou feliz com o resultado, eu acho que eu mudei pouco. Aí eu mostro a foto do antes e depois e o paciente fala, poxa, é verdade, ainda bem que você me mostrou, porque eu não estava vendo essa mudança. E sobre se enxergar, tive um caso recente, e eu queria ver se você também tem essa visão, se você tem isso no seu consultório. Tive uma paciente que eu operei, uma cirurgia ortognática com cirurgia da TEME, uma simetria grande, uma biprotrusão. E assim, do meu ponto de vista, foi um dos meus melhores casos. Uma cirurgia assim, que eu falo que o paciente não tem ideia da complexidade que foi. Assim, tinha que corrigir, o rosto era torto, que a gente chama de quente, tinha que colocar para trás, tinha que projetar o queixo, tinha degeneração nas duas articulações, tinha que reposicionar os discos. Cirurgia longa, complexa e que assim ficou milimetricamente simétrico, estável e assim, foi um caso que eu fiquei muito contente. E eu vi esse paciente voltando, é uma mulher voltando no consultório, e eu falava, tá tudo bem com você, não vou expor o nome dela aqui. Tá gostando? Tô. Mas eu não via um sorriso, eu não via Brilho, né? o brilho no olho dela. Mas eu via que ela também não tinha queixa, mas ela estava contente com o resultado. Mas eu não via esse brilho, essa vontade de sorrir dela. E exatamente como foi planejado e que ela aprovou. Eu mostrava, falava, olha, aqui o planejado, planejamento 3D, aqui sua foto. Tô gostando? Tô. Mas era aquele simples, seco. E tudo bem, passou 3 meses, aí eu fui dar o retorno com 6 meses, ela já estava um pouco mais solta. E depois, com 1 ano, ela fez uma revelação para mim. Voltou assim no retorno com 1 ano, sorrindo, maquiada, com brinco, com anel, um sorrisão largo, aberto. Aí eu olhei assim, não parecia a mesma pessoa. Falei, o que aconteceu? Eu falei, será que ganhou na Mega Sena e eu não estou sabendo? Será que aconteceu alguma coisa com a vida dela? Ela falou, doutor João, preciso abrir aqui para você. Eu olhava minhas fotos e eu sabia que estava bom. Eu sabia que estava do jeito que eu planejei, do jeito que eu queria, mas eu não me reconhecia. E esse caso é real mesmo, é um caso que o paciente teve retorno há pouco tempo. E eu comecei por conta própria, sem falar com você, fazer sessões com a psicóloga, mesmo sabendo que eu estava bem, estava como planejado, que estava bonito, mas eu não me reconhecia. E nem foi uma mudança tão drástica. Foi uma mudança de assimetria, tudo, mas não foi uma mudança que ela vai precisar mudar o RG. E agora, doutor João, com 1 ano, eu me reconheci nesse novo rosto, eu estou feliz, eu estou realizado. E eu comecei a acompanhar, porque muitas vezes o paciente segue a gente segue eles no Instagram, a pessoa começou a postar foto, começou a postar selfie. Puxa, agora ela se realizou. Então, levou 1 ano para ela se reconhecer no novo rosto, mesmo sendo uma cirurgia que não causou um impacto tão grande. Você tem isso, assim, de os pacientes demorarem para ver o resultado ou demorar para se reconhecer? Como que é essa realidade em relação à cirurgia nasal, à cirurgia de face que você realiza? Tem bastante no consultório, né? E graças a Deus é a grande minoria desses pacientes. O que acontece? Hoje eu tenho uma abordagem um pouco diferente da rinoplastia, principalmente em relação aos curativos, né? Uma das coisas que modernizou nos últimos anos foram os cuidados pós-operatórios da rinoplastia. Muitas vezes a gente deixava o paciente sem curativo, o nariz ele inchava demais e fazia fibrose. E por conta disso, um inchaço mais prolongado. Então, hoje eu deixo o paciente, a gente opera, deixa 1, 2 semanas de curativo, que são as talas, e depois eu peço para o paciente ficar microporando o nariz fica coberto um certo período de tempo, e o paciente ele tem alguns poucos minutos para poder se ver o nariz. Então, o paciente não tem tempo, né? Fica 1, 2 minutos nos retornos, eu já cubro o nariz de novo. Em casa a mesma coisa, libera, toma banho, depois já refaz, porque você vai ter que ficar mais 1 semana de curativo, aí você se vê só na semana que vem. Então, o paciente não tem aquele tempo de adaptação para reconhecer para se reconhecer nesse novo nariz, né? Então, gera uma estranheza, principalmente nas primeiras olhadas, assim, né? Quando o paciente se vê. Há algum tempo, eu já comecei a fazer isso. Quando eu vejo que o paciente
tá meio assim, o paciente estranha, mas não fala pra gente. O paciente estranha, mas não fala pra gente. O que acontece? Eu falo pro paciente, fica algumas horas do dia sem curativo para você começar a se acostumar melhor. Só que não adianta. Às vezes a gente faz a simulação, o nariz fica bem perto do que a gente simulou. E isso aí, muitas das vezes, isso aí vai vir com o tempo. Hoje eu fico mais tranquilo porque eu sei que vai vir. O paciente vai se acostumar. Tem uma paciente que eu operei que ela tem um canal no TikTok, essas coisas aí. E ela falou coisa assim, ela fez um vídeo falando coisas da minha rinoplastia que eu nem falei pro meu doutor. Ela foi se reconhecer depois de 3, 4 meses, justamente por esse motivo dos curativos. Depois que ela postou isso, que me acendeu a luz. Entendeu? Que o paciente, às vezes, ele não vai falar pra gente, ele tá ali, você vê que o paciente tá gostando, porque tá bem parecido, tá mais bonito, só que o paciente também não tá 100%. Agora, tem uns pacientes que já na primeira vista, assim, o paciente já chega irradiante no consultório, né? É bonito de ver isso daí, que você vê que brilha os olhos. O paciente, você vê o paciente na recepção e você vê que o paciente tá sorrindo, tá 100% realizado, só de te ver, o olho dele brilha. Então, a gente tem que tomar cuidado, que independente do que a gente faça, a gente pode dar o nosso melhor. Se o paciente não se acostumar com isso, não tem o que fazer, né? Então, tem essa questão psicológica aí que é muito sensível, né? O ideal mesmo para fazer esses tipos de cirurgia, ortognática, rinoplastia, a gente tinha que ter análise psicológica, né? Às vezes até psiquiátrica, antes de indicar a cirurgia. Lógico que por logística, por custo, para o paciente, essas coisas, muitas vezes a gente acaba não indicando. Mas tem um outro paciente que eu já vejo de cara. Eu já vejo Aqueles de cara. paciente com dismorfismo, né? Que tem várias queixas, talvez, tem não alguns se pacientes enxerga. que têm, já não se enxergam tão bem assim, a gente acende a luz de alerta, às vezes já contraindica a cirurgia de cara e às vezes pede avaliação e tudo, às vezes o paciente só está descontente com as outras cirurgias que ele teve, entendeu? Às vezes o paciente teve experiências não tão positivas assim em outros procedimentos, que a gente fica achando que o paciente fala, paciente... Crica, problema. Paciente problema, essas coisas, mas às vezes só faltou acolhimento em outros momentos, né? Eu concordo, assim, plenamente. Isso também é realidade no meu consultório. É a minoria dos casos, né, que tem essa dificuldade de se reconhecer. E isso eu estou falando em casos onde foi tudo planejado. Não estou falando de intercorrências, em cirurgias que não tiveram resultado satisfatório. É a minoria dos pacientes, mas podem levar esse tempo. Isso é comum. Comum não, né? Mas pode acontecer de demorar para se reconhecer, de se ver no novo rosto após essas mudanças que a gente faz. Isso, como a gente comentou antes, o rosto é algo que você vê toda hora. E sobre a recuperação, que você falou dos curativos, do pós-operatório, demorar para se ver o resultado do nariz, a cirurgia ortognática teve um caminho ao contrário. Antigamente, o paciente ficava edemaciado muito tempo, ficava com muitas restrições e demorava para ver o resultado. Então, o paciente, às vezes, ficava lá nos primórdios, ficava com a boca amarrada, aí depois evoluiu, não precisava ficar mais com a boca amarrada, mas era um edema muito grande. Então, assim, 2 meses, 3 meses, o paciente ainda estava inchado, estava falando enrolado, não estava tendo vida social. E hoje é o contrário. Hoje eu tenho pacientes que via de rotina, 14 dias, estão trabalhando normal, ainda tem algum inchaço, ainda tem alguma restrição. Então, eles veem o resultado muito rápido. Então, eu acho que o nosso caminho foi ao contrário. O paciente tem uma mudança muito rápida. Antigamente, ele tinha um edema muito grande, ia aos poucos se reconhecendo no novo rosto. E depois, essa mudança psicológica, ela era mais fácil, porque ele foi tendo uma mudança lenta. E hoje não. Hoje o paciente tem um edema, e com físio, fono, técnica cirúrgica, cuidados pós-operatórios, essa regressão do edema é muito rápida. As voltas às atividades, trabalho, festas, é muito rápido. Então, eu acho que isso é um baque para o paciente. Algo que eu tenho visto é o paciente me relatar de pessoas em volta também, isso é a minoria, mas que fazem comentários maldosos, né? Isso eu tenho educado antes da cirurgia. Tive um paciente recente, uma paciente, mulher, que eu eduquei ela, falei, olha,
Você precisa tomar cuidado com quem você vai se cercar. Muita gente vai falar que você não precisava da cirurgia, que a cirurgia é muito invasiva e que você já era bonita, etc. Porque já era uma mulher bonita, mas tinha as suas queixas. E ela voltou, acho que na terceira semana de pós-operatório, com 2 semanas ela voltou a trabalhar. Aí eu vi ela, ela voltou a trabalhar. Na outra semana, uma semana depois, ela voltou e falou assim: Doutor João, ainda bem que você me avisou. A maioria das pessoas falaram que eu tô linda, que eu tô de parabéns, mas tive comentários do tipo: por que você fez a harmonização facial? E nem era harmonização facial, era ortognática. Você é louca passar por essa cirurgia. Olha aí, você tá ainda com edema. Então, a gente tem comentários também. Essa questão de educar o paciente é muito importante. Isso aí você acaba preparando o paciente, né? Porque, de fato, tem aquela coisa que a gente fala de olhar negativo, né, das pessoas que estão te cercando, né? Até certo ponto, inveja, né? Mas quando você já fala isso pro paciente, você sabe o que vai acontecer. Fala assim, a maioria vai falar, você não precisa... Algumas pessoas vão falar, né, na verdade. Você não precisava, você era melhor antes, assim, assado. Se a pessoa não tem a cabeça, já não está preparada para isso, ela coloca isso na cabeça e começa a assimilar esse tipo de informação. E todo o resto, ela esquece. Exatamente. Isso é muito importante. É algo que também não é ensinado na residência, não é ensinado na graduação, e que eu fui aprendendo com os pacientes, com os colegas, essa educação, porque vai ter comentários negativos, não é todo mundo, mas vão ter comentários negativos, vão ter comentários que o paciente não precisava da cirurgia. E também temos, graças a Deus, o outro lado, que também, graças a Deus, é a maioria, pacientes que têm familiares, amigos que colaboram. Tive recente também outra paciente que tem um marido super participativo, que fazia as refeições, que fazia os cuidados, dava os remédios. Então, eu vejo que essa participação da família e dos amigos nos retornos, nos cuidados, nas orientações também positivas, isso faz total diferença. Então, até um recado para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia ortognática ou qualquer outra cirurgia: se cerquem de pessoas boas, de boas energias, no sentido de te levar para cima, de te orientar, de te ajudar a falar, dando um apoio, uma palavra positiva. Isso vai fazer total diferença para você se sentir bem durante esses primeiros dias, primeiras semanas, que são mais complexas. E assim, a gente está... Muito bom esse bate-papo, mas acho que a gente já está chegando na reta final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pacientes que muitas vezes têm medo de procurar a cirurgia do nariz, seja junto com a cirurgia ortognática, seja junto ou em momentos separados, e tem medo, sei lá, da mudança estética, ou medo funcional, ou medo dos comentários. Deixa uma mensagem para esses pacientes que têm muita vontade, mas o medo impede eles de procurar essa ajuda. Esses pacientes, na maioria das vezes, o principal medo, né, é a mudança. Isso aí é de se entender, porque às vezes é um procedimento que você vai fazer ali no seu rosto, não tem como você esconder, e muitas vezes não tem como você voltar atrás. Então, se você está com medo, né, de fazer uma cirurgia ortognática, fazer uma rinoplastia, seja qualquer outro tipo de procedimento facial ou então corporal, não ouça os ruídos das pessoas ao seu redor. A grande maioria vai falar, você não precisa, você já é linda. Muitas vezes até pai que está com medo de que a filha faça algum procedimento, por cuidado mesmo, né? Não por maldade. Mas se você está com medo, se você pensa em fazer algum tipo de cirurgia, primeiro passa com a avaliação do profissional. Procura bem o profissional que você deseja e seja criterioso nessa escolha e ouça e decida junto com esse profissional, porque às vezes ele vai esclarecer suas dúvidas ali e esse acolhimento melhora suas dores, né? Você perde esse medo e acaba encorajando a fazer, tá? Mas tenta evitar esse ciclo de pessoas ao seu redor que vai falar que você não precisa, né? Então, esse tipo de abordagem, acho que para mim é a mais segura, né? Procurar sempre profissional capacitado para poder fazer
nem que seja marcar uma consulta para tirar algumas dúvidas, porque você já pensa em fazer essa cirurgia. E por mais que você não queira operar agora, você opere dali uns anos, você já tem aquele profissional, a pessoa correta já tirou suas dúvidas, né? Então, se você jogar hoje na internet, principalmente os aplicativos de inteligência artificial, muitos deles vão tirar a dúvida, só que não tem aquele calor humano, né? A experiência. Não tem a experiência. Então, muitas vezes, já aconteceu de tudo com a gente, né? Às vezes já teve qualquer tipo de situação que acontece, uma situação X, tenho medo de acontecer. Não, já aconteceu comigo, com um paciente assim, assim, assado. Resolvi dessa forma. Você já mostra para o paciente o que pode dar errado, o que a solução, entendeu? Então, às vezes, o paciente só precisa disso, né? Essa segurança, sentir uma segurança no cirurgião, na equipe que vai cuidar dela. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado. A sua presença aqui, o cirurgião que eu tenho grande admiração, que eu dei o meu nariz para operar. Então, eu tenho muita gratidão. A nossa parceria aprendi muito, tanto profissionalmente, comecei a ter uma visão da face diferente depois do nosso relacionamento profissional. E também, pessoal, trocar figurinhas, experiência, como lidar com certas situações. Isso foi muito, muito bom e um crescimento muito grande para mim. Obrigado, João. Obrigado pela parceria. E é um crescimento mútuo, né? Uma simbiose ali que eu acho que as duas, né? O relacionamento, os dois vão crescendo, vão aprendendo um com o outro. A gente aprimorou muito nossas técnicas, nossos cuidados, tanto pré quanto pós-operatório. Eu acho que essa parceria vai continuar aí por muitos, muitos anos, né? E quem ganha é só o paciente, que eu acho que a gente consegue tratar e cuidar de uma maneira global, sempre pensando no melhor para o paciente. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, quem ficou até aqui o final desse podcast. Em breve teremos novos episódios. Fiquem à vontade para nos seguir nas redes sociais, tanto a minha, no Instagram, Dr. João Pedro Mazon. O seu Instagram? É Dr. Vinícius Dib. Lá a gente acaba postando bastante nossa rotina, nossos casos cirúrgicos, algumas dicas, orientações para os pacientes que têm indicação tanto de cirurgia bucomaxilofacial quanto de cirurgia plástica. É isso aí, forte abraço a todos.